Olá a todos e bem-vindos ao podcast oficial do BNI. Eu sou Priscilla Rice e estou falando com vocês do Live Oak Recording Studio em Berkeley, na Califórnia. E hoje estou acompanhada ao telefone pelo fundador e diretor visionário do BNI, Dr. Ivan Misner. Olá, Ivan. Como você está e onde você está? Estou na Convenção Internacional do BNI esta semana no Havaí. Faz muito tempo desde a última vez que estive no Havaí. E você sabe que adoro as convenções do BNI, porque é como ter uma reunião da ONU onde todos os países se amam. E vamos comemorar nosso aniversário de 40 anos, vamos fazer isso alguns meses antes, mas é nosso 40º aniversário do BNI, então estou animado por estar aqui. Ah, isso parece ótimo. E quem você tem hoje de convidado? Tenho um ótimo convidado conosco hoje, que eu o considero um amigo pessoal. E ele também é um colega membro do Conselho de Liderança Transformacional. Kian é um pesquisador de IA, autor best-seller e é o CEO da GeoLab. Ele é ex-diretor executivo da Fundação XPRIZE e quando nos conhecemos pela primeira vez ele estava falando sobre o XPRIZE, foi realmente interessante. E ele também esteve na Singularity University. Kian orientou as equipes de liderança de dezenas de empresas da Fortune 500 sobre inovação, IA e o futuro do trabalho. E tenho muitos membros do BNI me perguntando sobre qual é o futuro da IA, então não consigo pensar em ninguém melhor para convidar do que ele. Ele é coautor do livro mais vendido globalmente, Competindo no Novo Mundo do Trabalho, e sua mais recente pesquisa sobre IA foi destaque no Wall Street Journal, na Harvard Business Review, no Financial Times e na NPR. Ele é formado pela Harvard Business School e me ajudou com IA e marketing de um dos meus livros, o que foi uma ótima experiência. Kian, bem-vindo ao podcast BNI. Ivan, é tão maravilhoso estar com você aqui novamente. Sempre um prazer. É um prazer tê-lo aqui. Então você tem vários tópicos que acho realmente valiosos para nossos membros. Um deles é que a IA não é apenas um mecanismo de busca. Fale sobre isso. Sim, então queríamos começar com essa ideia. Acreditamos nessa hipótese de que a IA pode nos ajudar a ser mais criativos no local de trabalho e pode nos ajudar a encontrar melhores soluções para os problemas que enfrentamos no trabalho. E assim, tínhamos essa hipótese natural de que a IA nos tornaria mais criativos. E queríamos experimentar e descobrir quanto mais criativos ela pode nos tornar. 2 vezes, 5 vezes, 10 vezes, 100 vezes. Se eu tivesse que te perguntar, Ivan, quanto em porcentagem você acha que a IA pode te ajudar a ser mais criativo na resolução de problemas no trabalho? Qual número você diria? Ah, nossa! Eu não sei, mas posso te dizer que ela reduziu meu trabalho em fazer uma pesquisa de 3 ou 4 meses para 3 ou 4 dias. Ótimo! Ganhos de produtividade incríveis. Então fizemos esse experimento no ano passado com equipes reais em empresas reais ao redor do mundo que tinham problemas reais e demos acesso à IA para metade delas, enquanto a outra metade não teve acesso. E o que descobrimos foi que as equipes que tiveram acesso à IA, na verdade, tiveram apenas ganhos modestos em criatividade, na melhor das hipóteses, e isso nos surpreendeu completamente. E enquanto investigávamos mais a fundo, descobrimos que é porque nós, como humanos, temos a tendência de nos contentar com a primeira resposta aceitável que recebemos. E a IA é realmente boa em nos dar uma resposta aceitável. É como o maior Golden Retriever do mundo, que só quer te fazer feliz, então te dará uma resposta, mas isso não significa que seja a melhor resposta. E essa foi uma ideia que ganhou um prêmio Nobel no século passado por um pesquisador chamado Herbert Simon. Chama-se Satisficing. Nós nos convencemos de que uma resposta aceitável é a melhor. Mas o que descobrimos foi que havia algumas equipes que eram realmente criativas quando usavam IA, e elas eram totalmente diferentes de todas as outras equipes que tinham acesso a IA. Então queríamos descobrir o porquê. E o que descobrimos é que essas equipes mudaram seu fluxo de trabalho e seu comportamento de como interagiam com a IA. Então, em vez de ser um mecanismo de busca, quando você faz uma pergunta como faz no Google ou Bing, essas equipes que são realmente criativas com IA tiveram uma conversa de ida e volta com a IA, assim como você e eu estamos tendo. E isso os levou a soluções criativas mais profundas para os problemas que estavam enfrentando. E esse foi o grande ponto que nos surpreendeu, o que nos fez perceber que, se você realmente quer usar a IA para ser criativo na resolução de problemas, você tem que aprender a usá-la como um parceiro de pensamento, como um parceiro de conversa, e aprender a interagir com ela de forma diferente do que temos feito nos últimos 20 e poucos anos da era da internet. Então, você e eu fizemos isso em um evento do TLC, e eu escrevi 30 livros, então sei como comercializar um livro. Mas, se você se lembra, continuamos perguntando, bem,
o que mais eu poderia fazer para divulgar um livro? O que mais poderíamos fazer? E surgiu uma ideia que eu nunca tinha pensado, que era fazer uma turnê virtual do livro. E eu fiz isso com o meu último livro e foi um grande sucesso. E foi muito bem recebido. E foi através desse diálogo que você está falando agora, o que é interessante, porque qual você acha que é a melhor maneira de interagir com a IA? Então, estamos acostumados a sentar atrás de um laptop ou computador e acessar o Google ou qualquer outro motor de busca. E há essa caixa. E pensamos em formular a pergunta perfeita para colocar na caixa e obter a resposta exata que achamos que o motor de busca vai nos dar. E a interface do usuário para IA, seja o ChatGPT ou o Claude ou qualquer uma das outras plataformas, elas meio que se parecem. Elas meio que se parecem com o Google, é como aquela caixa. E então entramos na IA e começamos a tentar descobrir o prompt exato para então conseguir obter o tipo certo de resposta. E a verdade é que quase não importa. E o que eu adoraria que seus ouvintes pensassem é em ter uma conversa usando a voz com a IA em vez de digitar no aplicativo. E assim, evitar essa tirania da caixa de busca e ter uma conversa como a que estamos tendo. Divague, seja desestruturado, assim como qualquer tipo de conversa normal. E a IA tem a capacidade de entender isso extremamente bem. E a maneira de fazer isso é baixar o aplicativo no seu telefone ou um aplicativo de desktop. E há um botão no canto inferior direito que pode parecer um fone de ouvido, pode parecer um alto-falante, dependendo do aplicativo que você tem. E isso inicia o recurso de IA conversacional dele. E quando você começa a ter uma conversa de ida e volta, você começa a ter insights significativamente maiores e ele lhe dará algumas respostas e você pode gostar de algumas delas. E o que eu sugeriria é falar de volta com a IA, assim como um adolescente falaria com um pai. Isso lhe dá algumas ideias. Diga talvez algumas das coisas que você gosta sobre essas ideias, talvez algumas das coisas que você não gosta sobre essas ideias. E então peça a IA para regenerar ou criar um conjunto totalmente novo de ideias, assim como fizemos quando estávamos tendo aquela conversa sobre o lançamento do seu livro. E é assim que chegamos a ideias significativamente melhores e mais criativas. E fizemos isso naquele dia em particular. Você continuou estimulando-a e ela continuou respondendo. Foi literalmente um diálogo. Era como se houvesse uma terceira pessoa na sala respondendo às perguntas. Foi realmente bastante incrível. Sim, e acho que uma das coisas que é realmente importante para seus ouvintes é se familiarizar com os fundamentos da IA, que chamamos de ABCs da IA. Meio que como sempre que você aprende um novo idioma, você aprende o alfabeto. E aqui temos a IA como um novo copiloto na forma como sempre trabalharemos daqui para frente. Então, temos que aprender alguns dos conceitos básicos, os fundamentos, os ABCs. Uma das lições mais importantes que posso compartilhar é que é crucial, ao ter uma conversa com IA, fornecer contexto para qualquer dilema que você esteja tentando resolver. E você pode dizer, eu não sei que tipo de contexto dar. E então o contexto, o exemplo que você e eu tivemos foi, você está lançando um novo livro, você está tentando descobrir canais de marketing únicos e experiências que possam ajudar a disseminar o conhecimento. E isso é contexto. Talvez você diga, eu não sei que contexto dar. Talvez você simplesmente fique sem ideias. Então vamos te simplificar o comportamento de como interagimos com a IA e pedir à IA que entreviste você para obter o contexto necessário para lhe dar o tipo certo de resposta. Então você pode dizer, ei, IA, me faça 5 perguntas sobre esta situação ou tópico antes de me dar qualquer resposta. E isso dá uma oportunidade para a IA fazer perguntas a você, entrevistá-lo para obter o contexto necessário para então iniciar uma conversa. E então você pode ir e voltar, pode pressionar, pode desafiar, pode pedir para seguir em uma direção diferente, avaliar algumas de suas suposições. E assim como você e eu estamos tendo uma conversa agora, ou você teria com um amigo pessoalmente, é assim que quero que você interaja com a IA para obter respostas significativamente melhores. E a beleza disso é que todos nós temos essa capacidade de falar. E, na maioria das vezes, isso vem naturalmente para nós como humanos. E isso ajuda a desmistificar como interagimos com a IA, em vez de pensar que precisamos ser especialistas técnicos, ou ter capacidades, ou ter o comando perfeito exato. Porque a verdade é que tudo isso diz respeito a como humanos e IA interagem no futuro, em vez de pensarmos nisso como uma solução técnica. E, Kian, este é um assunto tão importante e acho que poderíamos facilmente continuar por mais 10 minutos. Você está disposto a voltar na próxima semana e continuar essa conversa? Porque acho que isso é realmente valioso para os membros.
Claro, ficarei mais do que feliz em voltar e compartilhar mais alguns ensinamentos sobre o ABC da IA. Certo, então vamos tê-lo de volta na próxima semana. E para aqueles de vocês que ouvem o podcast BNI com frequência, Kian esteve no podcast número 750, competindo no Novo Mundo em março deste ano. Ele está aqui na primeira sessão do ABC da IA e vou trazê-lo de volta na próxima semana para falar mais e talvez aprofundar um pouco mais neste tópico, porque acho que é absolutamente a onda do futuro. Kian, muito obrigado por estar aqui hoje. Priscila, é com você. Ok, ótimo. Isso é tudo para esta semana. Este podcast é patrocinado por MeisnerAudioPrograms.com. Esses programas de áudio fornecerão a você as ferramentas e a inspiração para aprimorar poderosamente sua experiência no BNI. Então, confira o ótimo material disponível para você em MeisnerAudioPrograms.com. E depois use o código promocional IVAN50 para 50% de desconto em tudo. Todos os lucros vão para a Fundação BNI. Muito obrigada por ouvir. Eu sou a Priscila Rice e esperamos que você se junte a nós novamente na próxima semana para mais um episódio emocionante do podcast oficial do BNI.